Pré-natal. Da concepção ao nascimento. O desenvolvimento humano pode ser analisado através de três principais aspectos: físico, psicossocial e intelectual. Aspecto físico. O desenvolvimento físico das crianças compreende as transformações que ocorrem em meninos e meninas durante seu processo de crescimento. A psicomotricidade, por sua vez, trata da relação entre psiquismo e movimento, mente e motricidade. Esse processo tem início desde a concepção, quando a genética interage com influências ambientais, moldando as estruturas e órgãos corporais básicos. Paralelamente, o crescimento cerebral é iniciado. É durante o período pré-natal que o crescimento físico ocorre mais rapidamente, e o feto começa a reagir a estímulos sensoriais. Esse desenvolvimento humano pode ser abordado por diversas perspectivas teóricas, tanto das ciências biológicas quanto das humanas e sociais. O ser humano está em constante desenvolvimento desde a concepção até a morte, seja em termos físicos ou psicológicos. É importante ressaltar que as teorias do desenvolvimento podem ser categorizadas em três grandes enfoques: teorias behavioristas, teorias cognitivistas e teorias psicanalíticas como a de Piaget. Aspecto psicossocial. A dimensão psicossocial diz respeito à interação social sob a perspectiva psicológica. Esse campo abrange as relações entre a vida social e a psicologia clínica. A formação psicossocial de um indivíduo se baseia nas conexões que ele mantém com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de sua psique. Enquanto a psicologia social estuda a psique do indivíduo quando ele faz parte de um grupo. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson propõe que o crescimento psicológico ocorre em estágios e fases específicos, sendo influenciado pela interação entre a pessoa e seu ambiente. Cada estágio envolve uma crise psicossocial, com aspectos positivos e negativos, sendo fundamental que o aspecto positivo prevaleça. Essa teoria divide o desenvolvimento em 8 estágios, um deles relacionado à adolescência. Aspecto intelectual. A inteligência humana refere-se à habilidade de abordar problemas simples ou complexos com intencionalidade, resultando em aprendizado contínuo. A funcionalidade intelectual é o resultado de complexas conexões neurais que se organizam hierarquicamente, operando de forma sincronizada. O desequilíbrio nesse sistema pode resultar em deficiências intelectuais. Indivíduos com deficiência intelectual frequentemente enfrentam preconceitos sociais, enfrentando obstáculos no emprego e sendo estigmatizados. Cerca de 2% a 4% da população possui funcionamento intelectual abaixo da média. É crucial diferenciar entre o desenvolvimento orgânico, que tende a declinar após certo ponto, e o desenvolvimento mental, que possui maior estabilidade e mobilidade, como descrito por Piaget. O desenvolvimento mental é comparável à construção de um edifício, no qual cada adição fortalece o todo, resultando em equilíbrio sustentado, similar a colunas, vigas, paredes e acabamentos em uma construção contínua. Desenvolvimento físico pré-natal. O período pré-natal compreende as etapas fundamentais na formação do bebê. Ele abrange 3 estágios desde a concepção do óvulo até a constituição do feto. O primeiro estágio é conhecido como período pré-embrionário, com duração de aproximadamente 2 semanas, durante o qual ocorrem as primeiras divisões e especializações celulares. Após a fertilização do óvulo, este migra através da trompa de Falópio até se implantar no útero, desencadeando o desenvolvimento da placenta. Após cerca de 3 semanas, ingressamos no período embrionário, que se prolonga por aproximadamente 8 semanas e meia. Nesse estágio, podemos determinar a idade do embrião com base na formação dos somitos, que posteriormente originarão ossos e músculos. O sistema nervoso, cardiovascular, respiratório e digestivo começa a tomar forma a partir da endoderme, uma das camadas celulares. Nesse momento, já é possível reconhecer características de um bebê em desenvolvimento, observando a formação da cabeça, membros e início do desenvolvimento dos órgãos internos.
Finalmente, chegamos à fase fetal, que se estende até ao nascimento. Nesse estágio, ocorre o amadurecimento das estruturas básicas do corpo, como o esqueleto, os dedos das mãos e dos pés, bem como todos os órgãos internos, incluindo o cérebro. As funções reguladoras do coração, respiração e movimento já estão em processo de desenvolvimento. Os olhos adquirem pigmentação, as pálpebras começam a movimentar-se, e os canais do ouvido interno começam a se formar. Todo o corpo passa por um processo de desenvolvimento completo, preparando-se para a sobrevivência independente do ambiente externo. O desenvolvimento psicossocial no período pré-natal, embora seja menos abordado em comparação com outras fases da vida, ainda possui alguns levantamentos importantes. O desenvolvimento da criança começa no momento da concepção. Os cuidados durante a gestação, portanto, são determinantes para o processo de desenvolvimento, já que diversas estruturas do corpo estão em fase de formação e maturação. Assim, a falta de atenção à fase intrauterina pode dificultar o bom desenvolvimento na primeira infância. O desenvolvimento psicossocial durante esse estágio é influenciado de maneira indireta, principalmente pela interação entre a mãe, ou cuidador principal, e o feto. Todo o processo antes do nascimento ocorre dentro do corpo de uma mulher que será conhecida como mãe do novo ser que se forma e é preparado para viver no mundo. Essa mulher passa por várias modificações tanto físicas como psicológicas durante esse período, afinal todo o seu corpo se prepara e se modifica para o desenvolvimento de uma criança. Biologicamente a mãe e o filho estão ligados por um cordão umbilical e através dele a mãe passa ao bebê oxigênio, sangue, alimentos e tudo o que precisa para se desenvolver, mas também, passa os seus sentimentos e emoções diárias. Sendo assim, mãe e filho iniciam a sua relação desde o período da gestação, quando a mãe tem forte influência sobre o bebê. Esta primeira relação serve de base para a relação mãe-bebê, que também se estende após o nascimento. A construção do vínculo afetivo na gestação é fundamental e é estabelecido e vivenciado pela mãe, na maioria das vezes, em expressões de carinho e afeto através do contato com o bebê, principalmente através da fala e do toque na barriga. Desde a gestação, a criança necessita de interações positivas, porque a construção dos circuitos cerebrais é mediada pela qualidade das relações socioafetivas, principalmente pelas interações estabelecidas com seus cuidadores. O estabelecimento desse tipo de relacionamento é essencial para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central e da aprendizagem infantil, bem como a aquisição de segurança emocional e estabelecimento de relacionamentos no futuro. Desenvolvimento intelectual durante a gestação. Nos dias atuais, a atenção dedicada à alimentação e o acompanhamento nutricional durante a gravidez estão em constante crescimento. Uma dieta saudável assume importância crucial para assegurar a saúde do bebê no nascimento. Além disso, determinados alimentos podem exercer influência direta no desenvolvimento intelectual da criança, uma vez que certos nutrientes desempenham papéis essenciais na formação do cérebro. O processo de formação cerebral do bebê inicia-se nas primeiras semanas após a concepção. Estudos destacam a relevância do ácido fólico, vitamina B, nessa fase, pois contribui significativamente para o desenvolvimento cerebral. Em razão disso, médicos frequentemente prescrevem suplementos pré-natais contendo essa substância e recomendam alimentos ricos nesse nutriente. O cérebro, contudo, transcende sua estrutura básica. Neurônios vitais para a comunicação eficaz começam a se formar, e o ômega 3 desempenha um papel crucial na geração desses neurônios. Embora seja produzido pelo corpo, sua suplementação via dieta é recomendada durante a gravidez, sendo peixes uma excelente fonte dessa vitamina. Estudos respaldam a importância do iodo e da vitamina D para o desenvolvimento da inteligência do feto. O ferro também é vital, pois contribui para a produção de glóbulos vermelhos, os quais transportam oxigênio ao cérebro. Alimentos como leite, ovos, queijos e carne são ricos nesses nutrientes. Entretanto, a nutrição não é o único fator que influencia o desenvolvimento intelectual do bebê.
Ter noites de sono adequadas e praticar exercícios físicos também contribui para o QI da criança. As atividades físicas estimulam a produção de cortisol, hormônio promotor do desenvolvimento cerebral do feto, enquanto o sono revitaliza o armazenamento de informações. A partir da terceira semana de gestação, o cérebro começa a se formar, estabelecendo um processo de aprimoramento que continua ao longo da vida. Estudos sugerem que a história e a vida de um indivíduo começam bem antes do nascimento e que, mesmo no ambiente intrauterino, o feto pode aprender através dos estímulos e interações com a mãe. Embora por muito tempo tenha sido considerado um período focado apenas no desenvolvimento físico, pesquisas na área do desenvolvimento humano destacam o papel fundamental da mãe na formação da personalidade da criança, influenciando sensações e, assim, contribuindo para sua aprendizagem e desenvolvimento intelectual. Desde a 20ª semana de gestação, o bebê responde a estímulos auditivos e é capaz de reconhecer a voz materna, sendo essa capacidade resultado do aprendizado em vez de biologia inata. A inteligência, conforme os cientistas explicam, depende das sinapses, conexões entre neurônios que estimulam o aprendizado. Quanto mais estímulos, mais sinapses e maior a capacidade de aprender. Assim, para a formação dessas sinapses, é fundamental expor o feto a estímulos externos. Nesse contexto, é indiscutível que o afeto, manifestado por meio de estímulos, desempenha um papel central no funcionamento da inteligência. Os estudos de Jean Piaget sobre desenvolvimento intelectual marcaram um avanço significativo no entendimento e análise das fases do desenvolvimento humano. Segundo Piaget, a aprendizagem é intrinsecamente ligada à maturação dos aspectos biológicos, com o indivíduo adaptando-se e regulando-se no novo ambiente. Assim, o desenvolvimento intelectual é amplamente resultado dos estímulos proporcionados pelo ambiente, a qual o indivíduo adapta-se, impulsionando um processo de aprendizagem. Em conclusão, o desenvolvimento psicossocial durante o pré-natal é uma fase crucial que se inicia no começo da gestação. Estabelecer estímulos de fala e toque desde o útero é de extrema importância para criar um vínculo afetivo profundo entre a mãe e o bebê. Esse vínculo, baseado em amor e carinho, é forjado através de conexões físicas, emocionais e psicológicas. A personalidade do bebê começa a se formar por meio do relacionamento com a mãe, sendo moldada pelos estímulos maternos. Esses estímulos têm o poder de aumentar a capacidade cognitiva e intelectual do bebê. O cordão umbilical, que conecta o bebê à mãe, é a via pela qual ele recebe oxigênio, nutrientes e tudo o que é essencial para seu crescimento. No que diz respeito ao desenvolvimento físico, essa fase compreende a formação do bebê a partir da união do óvulo com o espermatozoide. O período pré-natal abrange desde a concepção até aproximadamente 40 semanas. Esse processo é dividido em 3 estágios: o pré-embrionário, no qual o óvulo fertilizado migra até o útero e se implanta, dando origem à placenta; o estágio embrionário, marcado pelo desenvolvimento das estruturas fundamentais do corpo do bebê e frequentemente acompanhado por sintomas de náuseas e desconforto gástrico nas mães; e finalmente, a fase fetal, na qual as estruturas básicas do corpo estão estabelecidas, e o feto se prepara para a vida fora do útero. Já na terceira semana, o processo de formação do cérebro se inicia, tornando evidente a importância de estimular a conexão entre a mãe e o bebê desde o início da gestação. Pesquisas recentes na área de desenvolvimento humano rejeitam a antiga crença de que o útero era apenas um ambiente para o crescimento físico. Agora entendemos que a mãe exerce um papel essencial na construção da personalidade do bebê, influenciando sensações e contribuindo para seu aprendizado e desenvolvimento intelectual. Portanto, tanto o desenvolvimento psicossocial quanto o físico durante o pré-natal são componentes interligados do processo complexo que molda o futuro do bebê. O estímulo afetivo, as experiências sensoriais e os cuidados durante essa fase determinante têm impacto profundo no desenvolvimento e na trajetória de vida da criança que está por vir.